Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Gratidão a quem estiver ouvindo nossos estudos na gravação. E hoje nós temos, então, a nossa continuação do capítulo 3, que nós iniciamos na terça-feira, onde nós vimos esse capítulo inteiro sendo uma descrição da percepção inocente, e nós vimos na terça sobre a expiação sem sacrifício, onde nos foi trazido com toda a clareza que é impossível pagarmos um preço pela expiação, porque isso seria o mesmo que decretar que a separação de fato aconteceu. Então, a expiação ela é totalmente uma percepção verdadeira, e esta não tem custo algum, inclusive ninguém pode se sacrificar por outra pessoa. Então, Deus não exige sacrifícios, Jesus não se sacrificou pela nossa salvação, e assim também, de forma alguma, pode ser pedido ou exigido algum sacrifício de nossa parte para voltarmos a estar cientes da parte da mente que é real e que é inocente na nossa existência. E hoje nós vamos ver, então, na segunda sessão desse capítulo, que milagres como percepção verdadeira. Então, a percepção equivocada nós nem precisamos descrever, porque é a consciência individual, é a consciência de um ser físico e psicológico, é esse eu que aparentemente está dentro de um mundo com suas alegrias, suas tristezas, com os seus perengues e suas esperanças, mas tudo voltado a uma consciência individual, uma percepção que vê a si mesmo separado de tudo de Deus e dos outros irmãos. E hoje, na continuação, então, desse capítulo sobre a percepção inocente, Jesus vai trazer uma outra forma de termos uma percepção. A percepção equivocada, que nos mostra esse mundo com sua dualidade, com seus opostos, com seus lados bons e suas coisas ruins, suas alegrias e tristezas, e a percepção verdadeira, a percepção que o Espírito Santo tem guardado para nós, que é a que traz milagres, que é a que traz essa percepção corrigida sobre tudo o que nós viemos a experienciar. Então, antes de iniciarmos a leitura comentada desta sessão, eu vou convidar vocês a que nós possamos fazer juntos a nossa entrega, a nossa aquietação mental, e nós podemos nos preparar, respirar pausadamente, permitir que os pensamentos barulhentos do dia se afastem, e trazemos para junto, nesse instante, nesse momento, a nossa meta, a nossa decisão de que o Espírito Santo seja nosso guia, nosso condutor, nosso professor neste estudo, nessa leitura comentada, que, repetindo, então, nós estamos na seção 2 do capítulo 3. E estabelecida a meta de que o Espírito Santo nos conduza, nós estamos prontos para ver, então, como que podemos permitir, ou o que significa os milagres, sendo essa alternativa, ou a escolha, a opção para a percepção verdadeira. E Jesus inicia dizendo: eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Então, não é
questão de aprender mais ou menos dentro da nossa limitação de conhecimento. Então, não é uma questão de grau, não é uma questão de que isso eu sei, isso ainda não sei, mas isso eu vou saber e vou subir mais um degrau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. Então, tudo aqui no mundo fica mais fácil, no mundo que eu digo é da percepção equivocada, da percepção individual. É mais facilmente entendido quando nos é apontado um oposto, porque às vezes aquilo que é, como tudo aqui é uma questão de interpretação, nós não conseguimos captar, mas o oposto disso nós podemos entender. Só que tem conceitos do curso que transcendem a percepção daqui, que transcendem a percepção. Quando eu digo daqui, é da mentalidade que está alinhada com a mente equivocada, com a mentalidade que acredita no mundo dual, no mundo separado. Então, certos conceitos, a metafísica do curso, ela transcende a isso, ela vai além. Então, ela não pode ser ensinada ou compreendida dentro da mentalidade equivocada. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. Então, o ego adoraria ensinar a nós irmos buscar a luz, desde que venhamos, assim, a confirmar de que a nossa mente está na escuridão, de que nós estamos na escuridão. Assim também o ego, que na verdade é nada, é somente uma percepção equivocada, é impossível acreditar no nada e ao mesmo tempo estar ciente do todo. Então, Deus, que é a única causa real para tudo que há. Então, Deus é o todo. É impossível ver conjuntamente, então, a possibilidade do nada existir, do ego existir e de Deus existir. São todos verdadeiros ou todos falsos? Então, ou a escuridão também é verdadeira, e aí a luz, ela não é verdadeira porque ela não está onde a escuridão está, e assim também, se o nada é verdadeiro, o todo não existe, porque o todo, para ser todo, ele não tem uma brecha onde o nada pode existir. Por isso que ou todos são verdadeiros, ou todos são falsos. Então, se o ego, se a escuridão é verdadeira, a luz, Deus, é falso. Mas se Deus é verdadeiro, se a luz é verdadeira, então a escuridão é falsa. Então, ou um ou o outro. É impossível fazer barganhas ou fazer trazer condições onde possamos ajuntar um pouquinho de um e um pouquinho do outro e chamar a isso de conhecimento ou achar que nesses graus nós vamos voltar a estar cientes da verdade. É essencial que reconheças que o teu pensamento está errático até que firme compromisso com até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Então, enquanto oscilarmos entre uma percepção e outra, nós não estamos sendo fiéis nem a um, nem ao outro. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou o nada é impossível. Então, Jesus primeiro nos diz que nós precisamos, como tomadores de decisão, ou como observadores, tomar um firme compromisso com uma condição mental, e no passo seguinte, ele tem a lógica absoluta de nos dizer que é impossível tomarmos um compromisso com a escuridão, porque a escuridão, ela é o nada, ou a escuridão ou o nada. Então, como fazer um compromisso com o nada?
Como fazer um compromisso com o que não existe? Então, é impossível fazer um compromisso com a mente equivocada. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Então, todas as consciências individuais, por mais que neguem que elas façam parte de algo maior, ou de que a mente delas seja mais do que a individualidade, ninguém jamais viveu sem nunca ter experimentado alguma coisa a mais, lampejos de luz, lampejos de alguma coisa, porque a mente, pelo simples fato dela existir, ela ainda está una a Deus. Deus está nela, embora a mente possa não estar ciente. Mas isso, de algum modo, em algum momento, sempre traz um reflexo. Então, ninguém jamais foi totalmente da escuridão ou totalmente do nada. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode. Então, mesmo dizendo que acredita totalmente na individualidade, no ser individual, no mundo de oposições aqui, no mundo da dualidade, mesmo que negue a existência de algo que transcenda isso, mesmo que negue a espiritualidade, é impossível jamais ter experienciado em algum momento algo que transcenda essa consciência individual, que não tenha se pego pensando ou tendo a experiência de que não é só o material, não é só o dual, não é só esse mundo aqui que pode ser a verdade absoluta, que deve haver algo a mais, ou deve haver algo por detrás disso que aparentemente é um mundo de oposições aqui. A inocência não é um atributo parcial. Então, a inocência, que é o verdadeiro estado mental, real, da nossa mente, porque Deus, que é tudo que há, portanto, não há nada fora dele, portanto, ele é a total inocência, ele que se estendeu a nós em sua mente, ele nos dotou da mesma inocência. Então, a nossa essência, o nosso ser verdadeiro, ele é totalmente inocente, porque ele ainda permanece tal como Deus o criou. Ele seria diferente, ou seria pecador, ou seria culpado, ou seria dual, se ele tivesse rompido com Deus, o que é claramente impossível, porque nós somos um pensamento pensado por Deus. Se nós somos um pensamento pensado por Deus, nós não nos autocriamos. Se nós não nos autocriamos, nós ainda pertencemos à mente de Deus, embora possamos negar isso. Podemos pensar o contrário. Então, e quando nós pensamos o contrário, quando acreditamos na separação, nós esquecemos da condição de inocência na mente. Nós passamos a aceitar uma culpa na mente, nós passamos a aceitar a ideia de pecado, de confrontação a Deus, e assim nós esquecemos dessa condição que é natural da nossa mente, que é a inocência. E a inocência, como ele diz aqui, não é um atributo parcial. Nós não podemos estar um pouquinho cientes da inocência e o restante do tempo, ou um pouquinho também ciente da culpa. Ou a nossa mente acredita que separou de Deus, ou ela aceita através da expiação que a separação de Deus jamais aconteceu. É impossível acreditar um pouquinho em cada um dos dois sistemas de pensamento, da culpa e da inocência. Então, a inocência não é real enquanto não é total. Então, a inocência, na verdade, ela é total na nossa mente, do nosso ser, da nossa realidade, do nosso ser, mas
enquanto isso não for a única experiência na nossa mente, enquanto acreditarmos ainda no separado, no dual, naquilo que se opõe a Deus, a inocência, ela não é ainda a nossa condição, não é a nossa experiência, e por isso que ela não vem a ser real ainda na nossa percepção. Por quê? Porque ela ainda não é total, ainda queremos a inocência, mas ainda também acreditamos na culpa. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. Então, isso faz surgir que, mesmo pessoas altamente já espiritualizadas, e, e os que estão, então, abaixo disso mais ainda, consigam, em algum determinado momento, ser totalmente tolos também. Ou seja, por mais que na nossa jornada nós viemos aceitar a inocência como a realidade, é possível em dado momento esquecer-se da inocência e ser totalmente tolo por acreditar na separação, no ego e agir como um ser totalmente contrário ao ser inocente. Enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ser sabedoria. A sabedoria é um atributo da condição do céu, da percepção verdadeira. Enquanto a inocência não for aplicada a tudo e a todos, ela não vem a ser sabedoria. Por isso que também as lições, principalmente as lições iniciais do livro-texto, eles ressaltam tanto que nós precisamos aplicar apenas o pensamento do dia a uma situação específica, desde que não tivermos a nenhuma a qual nós não iríamos aplicar, desde que nós não tenhamos uma única pessoa a quem nós não iríamos oferecer o nosso perdão, nós podemos oferecer o perdão a qualquer um que seja, e ele é dado a todos automaticamente no momento que ele é oferecido a um, desde que não haja uma exceção, desde que não haja a um único ser a quem nós não gostaríamos de aplicar esse mesmo perdão, porque se assim for, nós não teremos uma aplicação universal. Nós ainda estaremos aplicando parcialmente. E a aplicação parcial, embora ela sirva como um ensinamento, estamos aprendendo a perdoar, mas ainda não é a total inocência, ainda não é aquilo que pode trazer à nossa mente de volta a consciência da sabedoria de Deus. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Então, nunca perceber, ou seja, dar realidade aos pensamentos do ego. Não é que nossos ouvidos não vão trazer as testemunhas aqui do mundo, mas ao chegar à nossa consciência os testemunhos do mundo, nós não vamos acreditar neles, porque vamos saber que aquilo que é oposto à inocência é escuridão. Se é escuridão, é um nada. Se é um nada, não é real. Dessa forma é que nós não vamos nos equivocar diante daquilo que nós vemos. Então, simplesmente nós podemos ver aquilo que está de acordo com a percepção corrigida do Espírito Santo, aquilo que expressa amor, e aquilo que não expressa amor, não vamos dar realidade como sendo algo oposto, e sim perceber ali uma escuridão, uma ausência de amor e permitir então que a percepção verdadeira, que a percepção de amor
traga a cura, preencha essa escuridão. Que essa percepção, então, traga a luz onde antes era visto a escuridão. Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. Ver é pensar. Então, nunca vamos pensar sobre aquilo que os olhos e os ouvidos nos atestam, sobre aquilo que não existe, que não é criação de Deus, que não é real, e sempre vamos ver aquilo que existe, aquilo que o visões, de fato, aquilo que é real nele, que é amor, nós vamos aceitar, e aquilo que se opõe ao amor, que é a escuridão, nós vamos permitir que a luz venha e corrija isso. Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença segundo a qual ela não está em sua mente certa. Isso aqui é um passo muito simples, embora às vezes possa não ser fácil, mas um passo muito real de onde que estamos na nossa mentalidade, de o que nós queremos ver no irmão. Se nós queremos ver a inocência nele ou um ser culpado. Se a nós nos falta confiança no nosso pensamento de que esse irmão, que nós estamos inseguros quanto ao que ele vai fazer. Quando nós pensamos que esse irmão pode ferir, ou de alguma forma a realidade dele, ela possa ferir, nós não estamos vendo o Cristo nesse irmão. Nós estamos vendo a esse irmão através da própria escuridão da nossa mente, através do próprio ego, ou seja, nós estamos atestando que esse irmão não está na mente certa, porque nós também não o estamos olhando através da mente certa. O perdão, ele sempre olha através da mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre. Então, o milagre, ele é o resultado natural que vem da mentalidade certa, que perdoa ao invés de condenar. Então, dificilmente poderíamos ver um milagre com essa mentalidade. Ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre. Então, essa nossa recusa, se ela ocorrer, de permitirmos ver além daquilo que aparentemente os testemunhos nos mostraram do nosso irmão, quando nós não subimos na nossa mente e paramos um instante para voltar o pensamento nosso para a verdade, e assim saber que aquilo que estávamos vendo era uma ausência de fé no Cristo, no nosso irmão, e por isso que ficamos amedrontados diante disso, quando nós negamos que isso aconteça na nossa mente, nós estamos também negando que o milagre venha corrigir a nossa mente. Não estamos permitindo que o milagre substitua aquilo que nós trouxe medo. Então, ou nós continuaremos no medo, ou aceitamos mudar a nossa mente para que o milagre venha corrigir a nossa mente. O milagre percebe tudo tal como é. Então, e como que são as coisas? Como Deus o criou. Mesmo dentro do sonho, o sonhador do sonho ainda é um filho santo de Deus, ainda é uma mente inocente. Então, mesmo dentro do sonho, ainda é possível ver o milagre. Aliás, só dentro do sonho é possível ver um milagre, porque despertos, fora do sonho, na condição do céu, todo pensamento nosso, ele é criador, ele não precisa de milagres para corrigir nada, porque ele percebe verdadeiramente.
Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Então, se nada além da verdade existe, só o que Deus criou existe. Então, a mentalidade certa, que é a parte da nossa mente que nos acompanhou dentro do sonho e que guarda a verdade, que só vê a verdade, ela também não pode ver nada além da percepção, da perfeição. Mesmo que aparentemente o mundo pareça ser tão desastroso, tão oposto à realidade de Deus. Isso ainda é apenas uma percepção falsa. A percepção verdadeira, ela sempre olha além disso para o altar da mente de quem está pensando isso. E quando ela vê que essa mentalidade que está projetando está equivocada, ela sabe que esse altar ele foi uh, ele foi enganado na sua própria percepção e ele precisa, então, ser visto na luz, visto com a correção. E o milagre traz essa visão. Eu tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias com a mesma vontade, tem qualquer existência real. Então, as criações verdadeiras, eternas e imutáveis, que são a condição do céu, são aquilo que Deus criou e aquilo que nós, na nossa mentalidade, criamos com a mesma vontade de Deus. Qualquer pensamento equivocado que não está alinhado à vontade de Deus é nosso próprio equívoco, porque ele não é real, é apenas uma ideia de como que seria se pudéssemos fazer algo sem Deus. Então, não sendo real, ele simplesmente se opõe à verdade. Então, isso então é tudo que o inocente pode ver. Então, o inocente, a condição da mente inocente que vê tal como Deus nos criou, que ainda guarda a lembrança real dos pensamentos que nós temos junto com Deus, ele só vê a realidade, só vê a inocência e ele não pode ver um mundo de opostos, um mundo de sofrimento. Ele sabe que quando nós acreditamos no mundo de sofrimento, a nossa mente é que está enganada. Nós colocamos algo entre a realidade e aquilo que pensamos que fizemos. Então, entrou uma crença de oposição a Deus, uma crença de separação de Deus. E é essa crença que precisa ser vista para depois ser largada. Isso, então, é tudo que o inocente pode ver, eles não sofrem de percepção distorcida. Então, aquelas mentalidades que se dispuseram a ver com a mentalidade corrigida, eles veem a inocência. E assim, eles não percebem de maneira distorcida. Eles percebem aquilo que o Espírito Santo percebe, mesmo dentro do sonho. Seguindo, então, aqui no quarto parágrafo. Tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou a semelhança da sua própria para criar de forma equivocada. Esta é a razão do medo. Então, nós já falamos, nós tivemos todo um capítulo anterior onde nós falamos sobre o medo e o quanto o medo não nos foi imposto, não nos foi dado por Deus, mas que o medo, ele é uma consequência natural de quando nós usamos a nossa vontade para nos opor à nossa realidade. Quando nós usamos nossa própria mente, como ele diz aqui, que foi criada por Deus, a sua semelhança, então a nossa mente, ela ainda é igual à mente de Deus, é impossível alterá-la, mas é possível acreditar que nós
tivemos uma outra vontade, que foi essa vontade de fazer surgir um mundo diferente de Deus. Então, quando isso acontece, nós usamos da capacidade da mente para criar de forma equivocada. E quando criamos de forma equivocada, automaticamente a nossa mente sabe que ela usurpou do poder de Deus e ela acredita que ela está sendo, que ela está em oposição a Deus, e isso causa medo de Deus. Seguindo aqui no 4.2, a mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. Então, a mente criada dentro da mente de Deus, que é a nossa realidade, ela é totalmente livre, tal como o Pai, tal como a mente de Deus, e é assim que na condição do céu nós criamos igual a Deus. Mas quando nós pensamos que nós temos uma vontade que se opõe a Deus, uma vontade além da vontade de Deus, e nós nos identificamos com essa outra vontade, com essa individualidade, a nossa mente automaticamente passa a não ser livre. A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Então, vejam que a parte da nossa mente que acredita que é individual, que é separada de Deus, ela está detida ou possuída por um próprio pensamento, por uma crença que ela mesma fez. Então, nós estamos aprisionados não por algo externo, não por algo que nos foi feito, mas pela própria crença de querer ser diferente de Deus. Por isso que está, portanto, limitada e a vontade não é livre para asserir a si mesma. Então, asserir a si mesma, ela não está livre para atestar a si mesma, para confirmar a si mesma. Sempre que a vontade ela é aprisionada, ela é limitada, ela não pode confirmar a si mesma tal como Deus a criou. Ser um é ser uma somente ou uma vontade. Então, ser um não tem nada a ver com plano físico ou com a nossa história dentro do sonho de individualidade, de formas físicas e psicológicas. Ser um é reconhecer-se uma somente ou uma só vontade, porque nós fomos criados dentro da aceitação nossa de que nós seríamos uma vontade com Deus. Essa aceitação é que tornou a nossa mente uma só mente. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Aqui temos uma condição que descreve o que é o céu. Quando a vontade da filiação, da criação de Deus e a do próprio Pai são uma só. Então, nós, dentro da nossa percepção certa, dentro da nossa realidade, tal como Deus a criou, a nossa vontade é a mesma de Deus. E esta é a condição de céu. Quando nós voltarmos a estar cientes desta vontade e apenas dessa vontade, isso será sabedoria e isso será o retorno da condição de céu à nossa mente. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu pai. Então, essa é uma frase também bíblica, atribuída a Jesus na crucificação, quando ele diz no último ato, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus já há muito tempo antes havia entregue seu espírito, e isso nós somos conclamados a fazer o mesmo, a entregarmos o nosso espírito de volta nas mãos de Deus,
Porque para vermos um mundo separado, para acreditarmos na separação, nós acreditamos que nós arrancamos um espírito de vida de Deus, que trouxemos um sopro de vida para dentro da ilusão, e essa crença, essa ideia de que nós arrancamos uma parte do espírito precisa ser devolvida à consciência da totalidade, precisa ser devolvida para que a condição de inocência possa ser lembrada de novo pela nossa mente. Por isso que nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de Deus. Então, quando nós voltamos à condição mental de nós entregarmos ou devolvermos ou nos unirmos novamente à mente de Deus, nada pode prevalecer contra isso. Nenhuma escuridão pode prevalecer contra isso. Então, o nada no qual o mundo aparentemente se fez surgir aqui pode prevalecer na nossa mente, na condição de paz na nossa mente contra isso. O Júlio levantou a mão, por favor. O Ingrid, no caso, me lembrei que quando você falou sobre Jesus na cruz ali, ele ter dito ao Pai, né, nas tuas mãos entrego o meu espírito, na sequência bíblica diz que aí ele falar isso, ele veio a falecer, né, a morrer ali, após entregar. Assim, me veio que seria a morte do ego ali, quando você realmente entrega o espírito ao Pai, né? Automaticamente existe a morte do ego, para que a gente possa só ver o que é real, deixar de ver o que é ilusório, deixar de ver de forma equivocada. Poderia ser esse significado? A morte física aqui na cruz? Pode ser sim, porque um espírito que está devolvido em sua consciência a Deus não pode mais acreditar na ruptura de Deus, e o ego é uma ruptura de Deus. E a forma física, identificado na forma física, é o ego. É possível entregar esse espírito e ainda utilizar-se da forma física, mas não mais como sendo nosso ser, como um instrumento de comunicação dentro do sonho para auxiliar as outras partes de si mesmo, que são os irmãos, a também virem a saber da sua realidade. Mas Jesus, quando lhe aparentemente deixou o corpo através do que seria uma morte, ele já não estava mais identificado, ele já tinha transcendido bem antes da crucificação, tanto é que ele aceitou para si essa entre aspas, esse papel dentro do sonho de representar o último sacrifício inútil. Inútil porque não é através do sacrifício que vem a salvação, mas que existia uma crença dentro da mentalidade separada de que, de que o sacrifício pode trazer a salvação. Então, Jesus assumiu esse papel para si mesmo, com essa dupla função de mostrar que a salvação não tem nada a ver com a parte física, com a morte física, e ele também demonstrou que a mentalidade não pode ser atacada. Aparentemente, ele teve todo aquele dia terrível de ataques até culminar no que seria, então, a morte do corpo físico, mas ele, em momento algum, a sua mente foi atacado, porque ele sabia que o ataque é apenas ausência de luz, ausência de amor, e ele já não via mais nada além da realidade. Então, a sua mente, a de Jesus, já estava entregue a Deus, e por isso que nada pôde prevalecer, por isso que não houve o sofrimento que as outras consciências que ainda não estavam corrigidas, assim como hoje as que ainda não estão corrigidas, acreditam que houve um sacrifício ou de que a morte dele, a crucificação dele fez parte da expiação.
isso que nós vimos no estudo anterior, que a crucificação não faz parte da expiação, só a ressurreição. E a ressurreição, sim, é essa volta da consciência, essa volta ou essa entrega do Espírito a Deus. A entrega do Espírito a Deus é voltar a estar ciente de si próprio como a mentalidade certa, como o Espírito que nós somos. Eu entendi isso aí. Assim, como Jesus já tinha, em realidade, ele já tinha entregue o Espírito, né? Mas ali nesse momento que ele falou e ele faleceu fisicamente, mas aí que todo filho de Deus que entrega, automaticamente o ego já não sobrevive mais, né? Assim, ele já começa a ver as coisas em total realidade, né? Exato, já não tem mais Aquilo foi um simbolismo, eu entendi como como ego ser simbolismo. como o corpo ser a sua realidade. Entendi, que aquilo ali foi apenas um simbolismo que, ao entregar o espírito, automaticamente você passa a viver, o mundo não tem mais existência para você, né? Você vê uma coisa acontecendo na tua frente e nada está acontecendo. Exato, perfeito, esse simbolismo, esse é o termo certo. Então, Eu quis dizer pode como ver o mundo simbolismo ainda, mas ali. já não dá significado a ele. Sim, sim, ali eu vi como simbolismo, que entregando automaticamente você já não está mais identificado com o corpo, né? O corpo já morreu para você, já não tem mais sentido algum. Exato, é isso, Júlio. Porque o corpo ele ainda pode ser utilizado, mas não mais para ser o próprio ser. Passa a ser apenas uma ferramenta enquanto for útil aqui na sala de aula. Quando é o término da sua utilidade, ele é deixado de lado. O mundo chama isso de morte, mas nós vimos lá no juízo final o umbral da vida, o retorno à vida. Obrigado, Júlia. Seguindo, então, aqui, que no 5, onde nada pode prevalecer, contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos do seu pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Então, voltando a estar ciente do espírito, voltando a estar ciente dos pensamentos de Deus, automaticamente a mente já está desperta. Ela desperta nesse instante e assim ela se lembra do seu Criador, da sua condição de céu. Todo o senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Então, o Pai como Criador, como causa, o Filho como a extensão da criação, então, como efeito de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito parte íntegra, a qual a mente ativa para a criação, ela, na realidade, é toda una, não há como separar em partes. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Então, não há separação entre Deus Pai e Deus Filho. Jesus já dizia, eu e o Pai somos um só. Assim também não há separação entre Deus ou o Filho de Deus ou o Espírito Santo, porque todos são ainda dentro da mesma mentalidade e têm a mesma vontade unificada. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Então, Deus, para ser o reino de Deus, ele cria, o seu filho cria da mesma forma, mas e o Espírito é o que a mente ativa esse Espírito, e o Espírito esse poder de criação, e isso torna um reino perfeito, como ele diz, íntegro, e a paz é vivenciada nesse reino. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Aqueles que têm a visão corrigida e que me percebem com a percepção verdadeira, com a mente certa, só esses é que podem perceber tal mundo, o reino de Deus.
Porque seus corações são puros, os inocentes defendem a percepção verdadeira ao invés de defenderem-se contra ela. Então, os culpados, eles temem a inocência porque acreditam que a inocência foi rompida e que eles devem pagar um preço por causa disso. Então, a culpa, ela se defende contra a inocência. Por isso que os culpados se defendem contra Deus. Já os de coração puro, eles têm a percepção verdadeira e então eles apenas oferecem e permanecem na percepção verdadeira e defendem essa percepção contra tudo que possa se opor à percepção verdadeira. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. Compreendendo a lição da expiação, sabendo que a expiação é a volta da condição da inocência, é o término do autoconceito, da ideia de fazer algo diferente de Deus, eles, portanto, aceitando a expiação, eles não têm nenhum desejo de atacar, porque tudo que eles veem é extensão de amor. Tudo é bom, tudo é o reino de Deus. Como que eles iriam atacar a si mesmos se eles veem a própria extensão de si mesmo em tudo que vem? Então, tal é a visão da percepção verdadeira, e eles veem corretamente, eles veem a visão do Espírito Santo, porque eles veem verdadeiramente. É isso o significado da Bíblia quando diz: quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, Jesus é tido na Bíblia que, quando ele teve a sua ascensão, ele disse que ele seguiria, mas ele deixaria o Espírito Santo em seu lugar. Então, quando o Espírito Santo se manifestar, então, quando a visão do Espírito Santo é percebida, nós sabemos que nós somos semelhantes a ele. O conceito passa a ser o conceito de que nós somos e a imagem e semelhança de Deus, porque dentro da mentalidade do Espírito Santo, nós vemos a realidade tal como ela é, tal como Deus a criou, e não mais tal como nós a imaginamos quando passamos a acreditar numa ideia de separação. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. E por isso que nós precisamos tanto de uma mente treinada, e os exercícios do livro ajudam imensamente a treinar a mente dentro disso que nos é apresentado aqui, porque com uma mente treinada, nós estamos aptos a estar cientes, como observadores, do que nós estamos vendo, e aquilo que nós vemos, quando nós o confrontamos com a realidade e vemos que se opõe à verdade, nós simplesmente podemos retirar a nossa fé disso. Porque se opõe à verdade, se não é criação de Deus, se não é extensão de amor o que estamos vendo, então estamos vendo algo falso. Então nós podemos simplesmente retirar a nossa fé, é retirar o pensamento de que isso realmente é verdade, que isso é real. Nós até podemos estar vendo isso dentro do sonho, mas apenas porque estamos sonhando. Por detrás desse sonho está a mente do sonhador, e a mente do sonhador é verdadeira, é real, e não é isso que estamos vendo, aquilo que a separação está nos vendo. Todo ataque que podemos ver, toda dor que vemos, todo sofrimento que vemos, é apenas algo projetado dentro de um sonho, porque Deus não o criou. Se Deus não o criou,
não é real. Então, é digno de que retiremos a nossa fé disso e passemos a investi-la somente no que é verdadeiro. Então, o que é verdadeiro? Aquilo que transcende o sonho e que aponta a luz, que aponta a unicidade, que aponta a percepção verdadeira. É lá que precisamos depositar a nossa fé. Então, nos pensamentos ou na mentalidade do Espírito Santo, nos pensamentos que o Espírito Santo nos oferece. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Isso é um fato, e graças a Deus isso é um fato. Jamais poderemos fazer com que uma inverdade seja verdadeira. Então, se tudo aquilo que se opõe ao amor, se opõe à inocência completa, não é verdade, então jamais isso poderá passar a ser verdadeiro. É apenas uma questão de percepção própria. Mudando a nossa percepção, muda o mundo todo, tal como nós o interpretamos. Então, como eu falei, os testemunhos físicos podem ainda ver ou atestar um mundo de sofrimento, mas nós saberemos na nossa mente que nós sequer somos esse ser que está vendo essa percepção de um mundo sofredor. Nós ainda somos a mentalidade que Deus criou una-si. Se nós somos a mente criada por Deus, nós não somos essa percepção que está enxergando o mundo de sofrimento e de dor. Dessa forma, retiramos a nossa fé sobre o próprio autoconceito que nós temos e colocamos ele na percepção verdadeira, no Espírito Santo. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. Então, se nós de fato queremos voltar à sanidade, se queremos voltar à inocência, ao nosso real ser, nós podemos deixar que tudo que seja verdadeiro e apenas o que seja verdadeiro seja mostrado a nós através da percepção do Espírito Santo. A verdade vence todo o erro, e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Não existe conforto ou consolação que venha a ser duradoura dentro de um sonho de separação. Dentro do sistema de pensamento de medo, jamais poderemos, de modo definitivo, voltar a experienciar segurança, porque vivendo no erro, o que é viver no erro e no vazio? No vazio, fora da mentalidade do Espírito Santo, fora da realidade, e no erro é acreditar no sistema que aparentemente foi feito dentro da escuridão, que é o pensamento do ego. Então, acreditando no ego, no erro, é impossível ter consolo, é impossível achar a paz. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente. Esta é a melhor parte ainda. Então, se nós temos um real desejo de ajudar aqueles que estão na nossa cercania, aqueles de quem estamos cientes, e queremos ajudá-los de fato, como que podemos ver? Passando a perceber verdadeiramente. Ao nós permitirmos que a nossa própria mente pense com os pensamentos do Espírito Santo, nós não só estamos cancelando a percepção equivocada dentro de nós, mas nos outros simultaneamente, porque a nossa mente é a dos outros. Não existem duas mentes. Aquilo que aparentemente são os outros é apenas uma parte nossa
na qual nós jogamos para fora a condição de estarmos cientes dela. Nós ficamos apenas com uma partezinha para nós mesmos, da nossa mente, da qual, dentro de uma individualidade, nós chamamos o nosso ser, e aquilo que julgamos fora, dentro da nossa mente, aparentemente agora são os outros seres. Mas no momento que nós passamos a perceber verdadeiramente, nós estamos vendo com a mentalidade do Espírito Santo, com a mentalidade una dentro de nós. E se nós estamos vendo com a mentalidade do Espírito Santo, com a mentalidade una, o Espírito Santo não faz diferenciação entre a parte que cabe à nossa consciência e à consciência dos nossos irmãos, porque ele sabe que todas elas ainda são a mesma mente. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos cancelando a percepção equivocada dentro de nossos irmãos. Assim como Jesus cancelou a mentalidade equivocada dentro de cada um de nós, por se lembrar de nós como sendo Cristo, nós só precisamos agora aceitar isso, assim também nós fizemos com o nosso irmão. E isso torna uma cadeia interligada de elos, onde uma mentalidade libera a outra. Então, a expiação, ela está sendo, a cada instante que ela é aceita, ela está sendo completada, ou ela está sendo feita. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções, isso que nós já vimos, equivocadas em ti e nos outros, porque os vês tais como são, tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade, de forma que possam aceitá-la para si próprios. Então, se queremos, de fato, ajudar a nossos irmãos na sua angústia, nós primeiro precisamos aceitar dentro de nós a percepção verdadeira, porque é essa percepção verdadeira que vai fazer com que eles também possam aceitá-la dentro de si. Essa é a cura a que o milagre induz. Então, isso é função do milagre. Então, ao invés de propagar a projeção da separação, o milagre, ele vem a se colocar disponível a cada mentalidade que está pronta para aceitá-lo, a partir da nossa própria correção da mente, a partir da nossa própria percepção verdadeira. Por isso que Jesus colocou aqui como tema, essa sessão intitulada como sendo Milagres como Percepção Verdadeira. Então, se nós queremos oferecer milagres ao nosso irmão, nós precisamos nós mesmos nos colocarmos, nós como tomadores de decisão, nos colocarmos na mentalidade verdadeira, na percepção verdadeira, dentro da mentalidade do Espírito Santo, que isso por si só oferece os milagres ao irmão. Não precisamos mais sequer dizer ao Espírito Santo ou nos preocupar em pensar qual milagre que deveríamos oferecer. Milagres são naturais. Quando eles não acontecem é porque algo antinatural aconteceu na mente. Então, quando nós oferecermos cientes do nosso irmão, a nossa própria mente, para vermos ela na luz, a mente do nosso irmão automaticamente também estará, porque não há duas mentes. E isso permite que o milagre faça a sua função, que o milagre seja aquele que vai auxiliar o nosso irmão também na sua angústia, para que ele próprio também aceite a si mesmo como parte íntegra da mente de Deus. Então, por isso que também a nossa função aqui é sermos trabalhadores de milagres na nossa consciência, porque assim é que nós estaremos sendo verdadeiramente úteis a nós e ao nós que são os irmãos.
Então, a isso Jesus chama cura, porque isso traz a mentalidade cada vez para mais perto da expiação, da aceitação de que ela nunca rompeu com Deus, e uma vez aceito isso, ela estará pronta para que o conhecimento seja trazido a ela novamente, que a percepção verdadeira seja trocada por conhecimento, e esse é o último passo que Deus dá em todas as aparentes mentalidades separadas. Então, isso nós vimos aqui no Milagres como Percepção Verdadeira, e na continuação nós vamos ver a diferenciação entre percepção versus conhecimento, já que falamos que conhecimento é uma condição de céu, e percepção verdadeira ainda é uma condição anterior à condição do reconhecimento, da volta da condição do céu. Então, isso para o nosso próximo estudo, na sessão 3. Nós estamos, então, aqui com o nosso tempinho de interação, nós já tivemos uma, mas estamos abertos. Alguém mais gostaria de trazer uma cumprimentação ou alguma dúvida que tenha ficado aqui nessa explanação, nessa leitura comentada? Bom, pessoal, se não houve mais nenhuma chamada, eu vou encerrando aqui o nosso estudo, nossa gravação, e toda gratidão por isso que nós vimos hoje ser a verdade absoluta.